em cima dele uma canção, que é a canção adequada para ele, Pucha, Pucha, Pucha. Ništa ne znam, a gdje da znam, kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, eto šta znam, ništa ne znam, a gdje da znam, kuća, posao, É isso aí. As honras da casa. Sim. É por isso que eu falei que você tem que dar de Djavan, como querer caetanear o que é de bom. Ué. Essa frase é do Djavan. Como querer caetanear o que é de bom. Marido embriagado pela igreja, o Uhum. que você acha? Boa? Vamos lá. Tem muito, né? Vamos aí para Puxa, essa. o papo de graça tem, só dá marido embriagado pela igreja também. Mulher embriagada pela igreja também, tem muito. Caio, não sei o que fazer. Uhum. Meu marido entrou para uma igreja pentecostal chamada Deus é Amor. Você já ouviu falar? Já, ó, se eu já ouvi falar. God is É que esse Love. pessoal, eu não sei, eles pensam que eu tô aqui, cheguei de paraquedas ontem. Se eu ouvi falar. E ficou embriagado. Mas lá o cara fica de porre mesmo. Lá é, Caio. Eu já vi gente sóbria chegar lá, meu amigo, e ficar de porre que 2 anos depois eles eram irreconhecíveis. Aquele menino todo legal, lúcido, que tinha compreendido a palavra, leve. Aí um dia foi seguindo ao sogro lá na igreja Deus é Amor em São Paulo, Davi Miranda. Quando eu encontro com ele 2 anos depois, está ele, só pode vestir camisa branca, calça de tergal, cabelo cortado, não sei o quê. A mulher dele com uma saia lá embaixo, a perna quase por fazer, não fazia mais a sobrancelha, largados, o filhinho já virando um robozinho. 2 anos de porre da Deus é Amor, o cara já estava ficando assim. E já vi tantos outros. E com esse cara aqui não foi diferente, não. Olha o caso que ela relata. Não aguento mais, Caio. Ele me faz passar vergonha em todo lugar. Quebrou a TV que nós tínhamos comprado a prestação, dizendo que era a imagem da besta. É a imagem da besta. Me proíbe de se maquiar. Depende se for uma CCE. Agora, veja se as netas do Davi Miranda não têm TV. Como é que é o nome das mais modernas? LCD. Uma LCD. Duvido. Na casa do Davi Miranda, as netas. Estão batendo de E pode ser que no quarto dele não tenha. Smart, Full Para não HD. pegar mal. Mas na sala ele tem, porque afinal de contas a minha visão é essa, mas as minhas netas ainda não encontraram o Senhor como eu encontrei. Na casa dele ele pode fazer essa liberação. Na casa dos filhos dele, em outros lugares. Agora aquele povinho ali, como eu já vi em tantos pastores pentecostais hipócritas no passado, porque a igreja pentecostal proibia televisão em casa até há 30 anos atrás, era corrente. Televisão era a presença do demônio em casa. Eu pregando na TV, eu comecei em 73, e o que os pentecostais diziam, que pena, a mensagem tão boa, mas veiculada por um veículo do diabo. Caio. Do diabo, e descia um pau. Então hoje está aí, já tem alguns anos. Eles ficam achando que pentecostal sempre gostou de TV. Não, pentecostal odiava a televisão. Agora que eles querem o Silas na TV. Mas eles odiavam, abominavam. É que eles não conhecem a própria história de onde eles vieram e do que eles já abominaram na vida. Mas não conhecem a TV. Era uma dessas abominações. Na Deus é Amor continua sempre o povo. Mas na casa do cara. Não, nunca rolando uma foi LED. para nenhum desses pastores. Eu ia dizendo, quantas vezes eu vi pastor da Assembleia que às vezes queria que eu fosse visitar a casa dele. Isso há 30 anos, 35, 40 anos atrás, eu ia. Porque ele achava que eu era liberal, assim, em relação a ele. Eu era uma figura leve, livre e solta. Aí quando eu chegava lá, tinha uma TV num cantinho lá. Porque os crentes não costumam visitar a casa dos presidentes de campo, dos presidentes de denominação. São casas muito fechadas.
Ah, é, cara? Mas como eles queriam me honrar, lá ia eu. E eu era presbiteriano, e presbiteriano nunca implicou com televisão. E eu via. E via depois os caras fazendo o discurso lá pro povo deles e descendo o cacete. Você viu o discurso depois? Ah, claro. Como eu vi um, eu e Alexandre Ximenes vimos. Um dizendo para nós, em 1983, 82, que na igreja pentecostal dele não podia entrar uma TV para passar um vídeo do Pare e Pense, do meu programa. O Alexandre estava comigo, lá no interior do Nordeste, no interior de... Não, nos arredores de João Pessoa. Um amigo nosso, pastor pentecostal, ele disse para o Ximenes e para mim, olha, se vocês entrarem com esse aparelho na igreja e puserem lá na frente, porque ele me respeitava tanto, que ele estava disposto a ir embora e não ficar na reunião. Porque eu ia falar e depois o Alexandre ia passar um vídeo lá do Pare e Pense e desafiar pessoas a contribuírem. A gente estava botando o programa em rede nacional, na Band, se não me engano. Aí ele disse, olha, se vocês entrarem com essa TV e passarem esse vídeo aí na mesa, a única mesa que tem a da SEI, eu vou sair pela porta, eu não sei quando é que eu volto, de tanta vergonha que eu vou ficar. Embora lá em casa tenha aquela televisão que vocês viram, mas aqui eu digo pro povo que crente não vê televisão. Porque eles não sabem lidar com isso, eu sei. Eles não sabem. Ah, eles sabem. Sempre a desculpa é essa. Eles não sabem e eu sei. Como o pastor começa a ter um caso com uma menininha lá, eles diz para os crentes não sabem. Mas eu nunca vou fazer o que eles sabem. Eu ouço tantas bagaças deles que eu já aprendi como não me enrolar fazendo isso. Eu sei. Além do que tem aquele mecanismo inconsciente que diz, eu prego tanto, presto tantos favores a Deus, que eu devo ter direito assim crédito, as minhas concessões. Eu tenho um spreadzinho aqui que é meu nessa negociação. Mas vai lá, Braulinho, que a fome bateu feia aqui. Vamos lá, então. Quebrou a TV que nós tínhamos comprado a prestação, dizendo que era a imagem da besta. Me proíbe de me maquiar, usar joias, pintar o cabelo, usar uma chapinha para alisar meus cabelos. Ele disse que isso é coisa do diabo e de prostituta de Jezabel. Bonitinha, né? Pelo amor de Deus. Prostituta Jezabel. de Jezabel. Aí vem o Ricardo Eletro e diz, você é linda, minha filha. Pronto. Aí pronto. Aí ele entra com a LED. Aí dança e vem aí diz que foi o diabo que mandou o Ricardo Eletro. Não. Foi você que preparou a entrada do Ricardo Eletro. Exatamente. Ricardo Eletro não pode se raspar a perninha, se depilar, limpar, puxar, ficar toda bonitinha, gostosinha, chatinha, torneada, porque é do diabo. Tudo que o Ricardo Eletro vende. Máquina para chapinha, negócio para raspar a perna. O Ricardo Eletro tem isso tudo lá. TV, LCD. E no serviço particularizado ele ainda faz massagem. E a TV nova que eles lançaram depois da LED agora é 4K. 4K. Aí ela vai ficar de 4K pro Ricardo Eletro. Deus a livre. Nada disso, minha filha. Agora, esse homem está fazendo tudo que o Evangelho diz que um homem não deve fazer com a sua mulher. É isso aí. Não é Caio, é o inverso, tudo é o inverso do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versos de 4 em diante. Ele tinha que transar muito com ela, fazer muito amor com ela. Sabe, tinha que pegar Cantares de Salomão e ler em voz alta em cima dela e dizer, olha, você é essa gostosa aqui, eu sou esse noivo doido. E vamos nos refastelar. Ele tinha que se salvar assistindo o Cabra Macho Sim Senhor número 2, que está aqui no site da VNV TV, em On Demand, no programa Cabra Macho, link Cabra Macho, número 2 sobre Cantares. Eu recomendo todo mundo a ler e a praticar, para salvarem a sua sexualidade dessa embriaguez maldita de religião castrante. E aí? E além disso, ele é de um movimento conhecido como Reteté, em que ele e o grupo da igreja dele vão para o monte orar para buscar poder. É o Reteté. E pegar as profecias e revelações de Deus para fazer as campanhas na igreja. O negócio tá danado. E o pior que ele... E é toda sexta, o cara sobe, fica lá, e depois a mulher não vê, não tem um prazerzinho com ele há quanto tempo, hein? Não dá tempo, né?
Reteté, em vez de estar fazendo reteté nela, Nada. fazendo a mulher fazer, leque. Cara, os crentes têm que trocar o reteté pelo leque. O problema é que o cara vai pra rua, faz o reteté todo. A mulher chega e ele fala amém. Amém, né? Aham. Amém. O pior é que ele recebe esse poder no meio da rua, sabe? No mercado. De poder não, essa histeria, porque senão o Espírito Santo... Começa a falar a língua no supermercado. não, isso é Vamos ver histeria. aqui, né? Histeria. Eu garanto que é histeria, porque o Espírito Santo... Mas você já viu Jesus entrar no lugar e de repente Jesus ficar... Ai, não estou me controlando. O Pedro chegar no Areópago e... Olhando as cântaras catareias que se chove, chiandes, cântaras... Não. Ao contrário. 1 Coríntios 14 diz que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Esse negócio de dizer, o Espírito tomou conta de mim, eu não me controlei, foi por isso que eu falei e fiz aquelas barbaridades, eu quero falar na minha frente, porque isso é conversa de bêbado, que eu acabo na hora em nome de Jesus e diga é mentira. Mentira e mentira. Porque o verdadeiro Espírito de Deus não faz essas violências, ele não comete possessões. Ele me habita, ele não é o Exu é que faz assim. O Espírito Santo tem relação de sobriedade, me habita e não me obriga. E quando eu falo com consciência. Até o que eu não saiba e que de mim brote com sabedoria divina, vem viajando por dentro dos processos da minha consciência. E aí? Ele recebe esse poder, né? Que você acabou de dizer o que é. No meio da rua, no mercado, ou qualquer lugar, e fica rodando, batendo o pé no chão e sapateando, virando os olhos e falando em línguas estranhas. Tá todo doido, bêbado, histérico de fanatismo. Os meus familiares... Isso é a cachaça do fanatismo. Olha isso, cara. Isso é a cachaça reteté. Os É meus... uma caninha da pesada, caninha reteté. Horrível, né? Horrível. Meu Deus. Um amigo meu, um manobreiro, que fica lá atrás do trem, 60, 70, 80, 100 vagões lá atrás, 1 quilômetro, maquinista lá na frente. Então você está colando uma composição na outra, você vem com essa composição, com essa parada, você tem 80 vagões aqui, 80 aqui. Quando falta 10 vagões para encostar, o manobreiro fala, faltam 10 vagões, você tem um cálculo. Mais ou menos, faltam 5 vagões, faltam 3, faltam 10. Você vai diminuindo para quando chegar você só encostar. Clique! Aí você engata a composição. O cara começou a falar a língua estranha no rádio, num ambiente desse. O cara, e ele não era novo convertido, mas convenceram a ele a ser batizado com o Espírito Santo. E bateu lá e derrubou o vagão lá. Molestamentos espirituais. Cara, é molestado espiritualmente. Ele não... Falar em línguas sem ser do Espírito Santo. Como o Espírito Santo ia permitir um acidente de trem... Pro cara falar em língua. Pro cara dar uma aflição na hora do trabalho. Que tá pilotando trem. Aí, quem tava afim disso tudo era o diabo. Vamos lá. Os meus familiares, parentes e vizinhos zombam de mim e perguntam o que é isso. Se meu marido ficou doido. Já falei com de certa forma, assim, ele não perdeu algumas funcionalidades profissionais. Sim. Mas no resto da vida, psiquiatricamente falando, ele é classificado como um indivíduo em estado de surto de natureza religiosa, com fixação religiosa e com todas essas compulsões nervosas e neuróticas associadas à temática da espiritualidade, que brotam nele nada mais do que como grandes ansiedades batizadas de espiritualidade. Ele está explodindo de ansiedade, esse moço. Olha isso. Não tem a alegria do Espírito Santo nele, tem uma angústia nervosa. Se ele fosse honesto e me ouvisse hoje, ele iria reconhecer como os pés dele andam gelados, as mãos dele estão frias, como ele está nervoso, da canela para baixo tem uma coisa afligindo, ele sente um correr de energia estranha no braço,
O que na alma dele ele chama de Espírito Santo é exaustão, é cansaço, é nervosismo e é uma necessidade de afirmação de que Deus está presente nele para justificar todo esse esforço, todo esse boicote dele contra o que ele gosta, contra o que a mulher gosta, contra o que a própria consciência dele diz que seja normal e natural, porque ele caiu na espiritualidade que advoga que toda genuína espiritualidade do Espírito Santo tem que ser caracterizada por anormalidade, doença e descontrole. Foi nisso que o coitado entrou. E aí? Já falei com meu marido, ele disse que é o diabo usando eu e as pessoas para atrapalhar a obra de Deus na vida dele. Enquanto ele estiver assim, não adianta falar. Se ele me ouvisse hoje aqui, meu Deus, acho que ele ia quebrar o computador, dizer que eu sou o demônio. Ele larga o tempo de ficar comigo e nosso filho de 11 anos para ir para o monte quase todas as noites. No colégio, os coleguinhas do meu filho chamam ele de filho do pastor doido. Porque ele já fez uma bagunça dessas lá na escola, sabe? Imagina. Não sei. Revira o olho, cai no meio do negócio. Aí começa a profetizar. Na escola da Imagina a vergonha, essa criança não vai querer nem ouvir falar de Deus, de Jesus, de igreja, de fé. Vai fugir disso tudo, aí depois vão dizer que é um garoto desviado, que o pai era tão consagrado, que orava na montanha, que era membro do Reteté, e o menino virou essa porcaria que não quer nem ouvir falar em Deus. Coitado do menino, quem suportaria isso? Quem suportaria? Eu não suportaria. Eu com 11 anos e um pai doido desse, eu fugia de casa. Do jeito que eu era, eu não ia aguentar não. Se os irmãos do caminho te vissem fazer isso, a gente vai ficar louco. Eu falei, o que é isso que deu no Caio? Meus filhos iriam me internar com a Adriana no dia seguinte. Eu criei meus filhos para que, se eles me virem um dia fazer um negócio desse, eles me interditem e me internem mesmo. Porque nenhum homem sadio faz isso. Não há como. Se não há em Jesus, não tem que existir em Em nós, E aí? Não sei o que fazer, Caio, me dá um conselho, pois queria que meu marido fosse um crente normal, sóbrio, espiritualmente, igual você. Sem essa loucura que ele pratica, igual pessoas bêbadas ou drogadas. Me ajude, cara. Minha filha, é tão difícil dizer alguma coisa a você. Tão difícil. Porque você não tem poder para mudar a mente dele. Eu não tenho nenhum poder para mudar a mente dele. Ele está num estado de fanatismo total. Não adianta dizer assim, tente fazê-lo me ouvir para ver se ele compreende alguma coisa. Ele vai odiar, ele já me odeia, vai me odiar muito mais. E se ele achar que eu tenho alguma coisa a ver com as suas opiniões, aí ele vai me odiar muito mais ainda e vai achar que você está seduzida por um falso profeta. Então nem mencione meu nome, porque eu não sirvo para ele. Agora, até o que você possa dizer a ele, ele também não vai ouvir, porque ele está tão tomado pelo espírito da seita, do fanatismo mesmo, da loucura, que é um olhar absolutamente condicionado pelo que determinaram que ele veja. Qualquer outra coisa fora daquela determinação é diabo. Então é um estado de loucura que não perdeu certas funcionalidades profissionais, mas no mais é um entregar da mente a uma fixação completamente idiotizante e que mata todas as outras dimensões de relacionalidade e de saúde mental, emocional e psicológica da vida. É tão grave quanto bebida alcoólica. Desagrega uma família tanto quanto bebida alcoólica, de um outro modo. Talvez se ele fosse bêbado na escola, os amigos do seu filho não tivessem nem notado ainda a loucura dele, mas como ele se acha sóbrio e vai à escola para ter crises pentecostais de descontrole, a vergonha do seu filho ainda é maior do que a daqueles que têm pais bêbados da mesma escola.
Porque crente doido consegue fazer a loucura ficar maior do que de qualquer bêbado tonto. Porque o bêbado já tem o limite do alcoolismo. E o cara que está doido sem estar tonto não tem limite nenhum. Se não é da fanfarrice da sua superioridade de embriaguez de seita. Então, dizer o que para você? Orar e esperar. Se ele não melhorar, você vai ter que dar uma decisão nele. Ele vai ter que dizer que é o diabo, mas vai ter que levar um tranco. Que tranco seria esse? Se ele não melhorar, e se você vir que isso se tornou insuportável, tem um homem que precisa desse tranco. Você chegar e dizer, olha, procure o advogado, ou então eu vou procurar, porque eu não vou mais viver assim. Eu amo a Jesus, mas você tem que ser fiel. Eu amo a Jesus, eu sou de Jesus. Eu vou ensinar Jesus para o nosso filho até o fim. Mas eu não quero o nosso filho sendo corrompido por você, com vergonha de você, magoado com a sua loucura. Nem eu quero ser mulher de um louco que abandonou a palavra, que abandonou a esposa, que abandonou os filhos, que abandonou a vida sexual recomendada na palavra, o carinho, o amor, que abandonou a sua primeira igreja, que sou eu e o seu filho, que se fanatizou. Eu não quero, isso não tem nada a ver com Jesus. Eu não te quero assim. Não casei contigo assim. Você se tornou um homem que eu não quero para ser o meu marido. Eu não tenho respeito por essa sua consciência espiritual. Para mim ela é louca, ela é fanática. E eu estou tomando a providência de procurar um advogado para nós nos divorciarmos. Aí ele talvez leve um choque. Primeiro ele vai dizer que é o diabo, ele vai espernear, mas na hora que o bicho pegar, que o advogado chamar para conversar, ele vai querer conversar com você. Aí talvez nessa hora, com essa vulnerabilidadezinha, você consiga ganhá-lo para ouvir alguma coisa a mais. Ou para consentir com algumas coisas. Para ver se algum bom senso vem sobre ele ainda. E ele não torna o casamento de vocês uma inviabilidade conjugal total. Porque do contrário, se ele perseverar nessa loucura, será uma questão de tempo e o seu coração não vai aguentar mais. Por enquanto, você está fazendo saques do homem que ele foi antes de se tornar esse fanático. Você está sacando daquelas memórias para poder readmirá-lo agora. Mas vai chegar uma hora que você já não vai ter mais saques a fazer. E o que você já vai ter vivido com ele fanático é muito mais tempo do que o que você viveu com ele normal. E aí vai ficar só o que é. E o que é já lhe é intragável. Por isso, querida, a ajuda que eu lhe dou é com essa objetividade de orar com você e de pedir que você o chame na hora que para você isso atingiu o nível da intragabilidade. Aí faça do jeito que eu lhe falei. Se quiser, ouça a reprise desse programa no canal 2, 1h30 da tarde. Você vai ouvir de novo e durante o fim de semana, e quantas vezes queira, para você assimilar bem o que eu lhe falei. Mas homens, às vezes, no estado dele, precisam de um tranco para acordar. Que Deus tenha misericórdia da mente dele. Porque é um estado de prisão horroroso. É diabólico mesmo. E aí?